Tivemos mais uma perda de conexão. Então, nós estamos vendo a maneira como a grande meretriz. Agora vamos entender quem são esses 7 reis, 5 já caíram. Então, para isso, nós vamos nos recorrer à visão de Daniel. O Império Assírio foi responsável por levar a tribo de Israel, as 10 tribos de Israel, ao cativeiro por desobediência a Deus. O terceiro império foi o Império Babilônico. O Império Babilônico foi responsável por levar Judá em cativeiro. O quarto império foi o Império Medo-Persa, que destruiu o Império Babilônico, libertando Israel e permitindo a reconstrução de Jerusalém, do templo e dos muros. Depois do Império Medo-Persa, nós tivemos o quinto império, que foi o Império Grego. Então, quando diz 5 já caíram, nós estamos tratando destes 5 impérios que caíram ao longo da história. O Egito, a Assíria, a Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia. Depois diz, existe. Trata do Império Romano, no período em que João está escrevendo a história, a revelação do Apocalipse. Ele estava debaixo do Império Romano. O Império Romano, ele não foi destruído, ele se extinguiu com o passar da história, ele se dividiu. E ele vai ressurgir, e aí vem esse outro reino, ele vai ressurgir como o Império Romano formado por 10 cidades. É por isso que a besta escarlate, antes do arrebatamento, é essa conjunção de poderes a partir desses impérios, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego e romano, que dominaram as nações, indo ao encontro do anticristo, quando vai se formar uma confederação de 10 nações, pontualmente, para entregar o seu poder a Satanás. Então, estas nações, olhando agora sob a ótica de Daniel, nós temos essas 4 nações, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E, na visão de Daniel, uma pedra que é o reino de Deus vai bater e derrubar esses governos. Então, esses governos que começaram lá no Egito, seguiram no Império Romano, o Império Romano veio até lá pelo ano 400 e pouco. Depois ele tem um hiato de tempo, e ele vai voltar no tempo do fim como uma confederação de 10 nações. Então, em Daniel, capítulo 2, versículo 32 a 34, nós temos a formação, a visão desses impérios. Daniel, esses 4 impérios, Daniel teve a visão do mesmo sonho que teve o rei da Babilônia. Ele viu a figura do leão, depois do urso, que é o leão, o Império Babilônico, o urso, que é o Império Medo-Persa, o leopardo, que é o Império Grego, e o animal terrível, que é o Império Romano. Isto na sua visão em Daniel capítulo 1, o versículos 1 a 28. Então, observa, quando nós estamos lendo
o Apocalipse capítulo 17, ele vai retornar à história para que nós possamos entender a confluência das 10 nações que vão se formar no período do fim para entregar o seu poder ao anticristo. Muitas pessoas, quando eles olham o ambiente profético, eles pensam que tudo está se construindo nesses últimos dias. Mas Satanás, a estratégia dele vem se montando ao longo dos séculos. Lembra que ele é o grande dragão que está tentando impedir o nascimento do filho que vai ser arrebatado. Então ele está posicionado próximo à cruz de Cristo. Ele está mandando a terça parte dos seus anjos na terra para tomar essa posse. E aqui nós estamos falando da besta escarlate, que é o envolvimento que tem o grande dragão com as nações, formando um espírito anticristão em âmbito de governo para se opor a Deus no tempo do fim. Então, nesse movimento da revelação, nós temos a besta escarlate, a besta que é a visão ali no Apocalipse, que refere aos antigos impérios, e depois nós temos também o surgimento do oitavo rei, que é a besta, aquela que vai ser entronizada e levada a ser adorada pelos homens. João, ele em Apocalipse capítulo 17, o versículo 14, ele diz: pelejarão eles, estas nações, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, João está fazendo uma declaração da vitória consumada do Cordeiro diante do movimento das nações em todas as eras. Lembra que na visão de Daniel, a pedra pequena destrói a estátua que, na visão do rei, que Daniel interpretou, a pedra pequena ela destrói todos os governos humanos. Mas nós temos que notar que esse movimento dos governos, eles são anteriores ao tempo em que nós estamos vivendo. Ele vai se revelando em todo o curso da história humana. É por isso que é tão importante nós termos por referência o Salmo de número 2. O Salmo de número 2, quando diz que os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, em Salmo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas ataduras. Então, em todo o período da história humana, esse salmo, de era em era, de geração em geração, os governos humanos estão se pondo em rebelião contra Deus, canalizando um discurso para a formação do reino do anticristo no período dos juízos, quando da abertura dos selos, das trombetas e das taças. Em Daniel capítulo 7, versículo 19 está escrito: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Esse quarto animal é esses dois aqui, ó. Um que existe e o outro que está por vir. Este é duas fases do mesmo animal. Por isso que Daniel ficou impressionado com a figura desse animal, porque era muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 17, a confluência da história vai culminar na formação de 10 nações, e
Porque o seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento e execute a uma e dê em a besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado por Satanás e Satanás ofereceu a ele todos os reinos do mundo e ele recusou? Nesta condição está esse embate, porque todos esses reinos confluirão para a formação de 10 nações que entregarão seu reino ao anticristo. Então, continuando a revelação, nós temos a mulher montada numa besta escarlate que tem 7 cabeças. Quem são elas? O Egito, a Assíria, a Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, Roma e Roma no seu segundo estágio. Então, a besta escarlate é a soma e a influência da história de todos os governos humanos. Todos os governos humanos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, fala que os mortos sem Cristo, mortos em seus delitos e pecados, eles andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que opera agora nos filhos da desobediência. Então, esses poderes humanos que entrega a sua autoridade à manipulação do anticristo, do grande dragão, visando a formação do reino da besta. Então, esses governos que passaram por toda a história vão formar, ao final, os 10 chifres. Apocalipse, capítulo 17, o versículo 9 e 10. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 caíram, 1 existe, outro ainda não chegou, e quando chegar, ele vai durar pouco. Por que ele vai durar pouco? Porque tão logo sejam abertos os selos, virá o dia do Senhor. O dia do Senhor é a 70ª semana de Daniel. Quer dizer, em 7 anos, este embate chegará ao fim na grande batalha de Armagedon, quando Jesus voltará. O conceito transmitido na transmissão entre as 7 cabeças para os 10 chifres é que da estrutura dos governos humanos que já existiram, se formará o grande governo mundial. Se formará. Nas visões do rei Nabucodonosor e de Daniel, mostra a evolução destes reis. Hoje eu vou encerrar por aqui. Nós tivemos várias quebras na internet. E amanhã, se o Senhor nos permitir, às 20 horas, nós estaremos dando continuidade dessa estrutura profética para nós entendermos o impacto dos governos humanos de todas as eras na formação das 10 nações. Foi muito bom ter você aqui junto comigo, que você possa fazer parte da minha comunidade aqui no Instagram, ali no YouTube. Venha me seguir para que possamos tornar relevante essa conta e despertar o povo de Deus nesta última hora. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.